Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E o tema de hoje, ele tem como título: Por que seguir a Cristo tem um custo? Você sabe por quê? Então fica comigo, porque no podcast de hoje nós estaremos falando sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Seguir a Cristo é o maior dos privilégios. É o maior privilégio que o ser humano pode experimentar. Mas também existe uma decisão. E essa decisão consiste em renunciar a algo que muitas vezes nós temos muito caro na nossa vida. Renunciar a compromisso, ter perseverança. E dentro desse contexto, em uma época em que muitos apresentam o Evangelho como apenas um caminho para a prosperidade, para o conforto pessoal, para a realização pessoal, o Evangelho traz aquilo que a Bíblia nos ensina e que a Bíblia deixa claro que o discípulo possui um custo, ou o discipulado possui um custo. O próprio Senhor Jesus nunca escondeu isso dos seus discípulos, nunca escondeu isso da sua igreja. Essa verdade era sempre colocada muito claramente para os seus seguidores. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha, essas palavras revelam que a vida cristã, ela não consiste apenas em receber bênçãos, mas em abandonar o domínio do próprio ego para viver de acordo com a vontade de Deus. E é interessante notarmos que negar-se a si mesmo significa colocar Cristo acima dos próprios desejos, dos próprios interesses e das próprias ambições. Veja, seguir a Cristo tem um custo, porque quando o Senhor Jesus falou essas palavras, ele estava mostrando aos seus discípulos que seguir a Cristo envolve a renúncia do pecado. A conversão não é apenas uma mudança de religião, mas é uma transformação de vida. É uma transformação de vida. Aquele que pertence a Cristo, ele é chamado a abandonar as práticas que desagradam a Deus. Ele é chamado para abandonar aquilo que impede a sua plena comunhão com Cristo. Aquele que pertence a Cristo deve buscar uma vida de santidade, uma vida de reverência ao nome do Senhor que ele carrega como cristão. Essa mudança, ela gera conflitos dos mais diversos, porque negar a si mesmo é uma situação muito difícil para as pessoas modernas. Porque quando Cristo nos chama a essa condição, cria-se um conflito interno muito grande, pois a nossa natureza pecaminosa, ela resiste à obediência. Resiste à obediência. O apóstolo Paulo descreve essa luta entre a carne e o espírito como
uma batalha em que, para que haja um crescimento espiritual do indivíduo, ele tem que batalhar uma batalha muito forte e diária. Muito forte e diária. Além disso, seguir Jesus implica dizer, veja só, que há custos. Há custos porque exige a renúncia do pecado. Exige a renúncia do pecado. Cristo, ele, quando fala aos seus discípulos, ele diz, olha, em outras palavras, vamos traduzindo aqui para que você entenda com muita clareza. Seguir a Cristo pode custar também relacionamentos. Essa é uma das partes mais difíceis do ensinamento das Escrituras a respeito de seguir a Cristo. Porque Jesus afirmou que a sua mensagem provocaria divisões. Divisões essas não no âmbito social, mas principalmente no âmbito familiar. Dentro da família. Não porque o evangelho seja algo que produza desunião, não. Mas é porque nem todos aceitarão a verdade. Nem todos da família compreenderão a necessidade de abandonar tudo aquilo que Deus não aprova. Muitos cristãos enfrentam oposições ou oposição, enfrentam rejeição, enfrentam incompreensão por permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras, aos princípios bíblicos. Em diversas partes do mundo, irmãos em Cristo, eles sofrem perseguição, eles sofrem prisão e até mesmo a morte. Veja, por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Então, o discipulado exige abrir mão do conforto espiritual, abrir mão da sua própria vontade para seguir a Cristo. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Muito pelo contrário. Ele afirmou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso está lá em João 16:33. O sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. Não porque é um sinal do abandono de Deus. Pelo contrário. É uma oportunidade para o amadurecimento espiritual. É uma oportunidade para que Deus possa nos usar. E Deus usa as provações para moldar o nosso caráter e nos tornar semelhantes a Cristo. É isso que o Evangelho faz. Então, seguir a Cristo também tem um custo, porque exige prioridade absoluta. Veja só. Em certa ocasião, Jesus afirmou que quem ama o pai, a mãe, o filho, o irmão, ou qualquer outra pessoa mais do que a ele, não é digno de ser seu servo, de ser seu discípulo. Isso não significa, claro, desprezar a família. Não. Mas reconhecer que Cristo ocupa a primazia da nossa vida, o primeiro lugar no nosso lar, no nosso relacionamento, em nossa própria vida. Então, quando Jesus é o centro, todas as demais áreas encontram-se em equilíbrio, encontram em perfeita condição, em seu devido equilíbrio, para trazer paz e harmonia naquele lar. Agora, veja só, um outro aspecto importante é o custo da perseverança. Esse também é um dos pontos difíceis.
Porque a caminhada cristã, ela não termina na conversão. A caminhada cristã, ela continua por toda a vida do indivíduo. Haverá momento em que haverá alegrias, outros momentos haverá lágrima, tristeza, perdas. Haverá momento de abundância, mas também haverá momento de escassez, em que vai faltar aquilo que nós prezamos ou necessitamos. Permanecer fiel exige disciplina espiritual. Permanecer fiel exige que você tenha uma vida de oração, que você tenha uma vida de estudo das Escrituras, que você tenha uma vida de comunhão com a igreja, com a comunidade, para se aquecer espiritualmente. E o discípulo verdadeiro, ele não abandona a Cristo quando surgem as dificuldades. Muito pelo contrário, ele permanece firme. Ele sabe em quem tem crido. Está bem certo que é poderoso para guardar o seu tesouro. Ele sabe que o seu Redentor vive, que por fim se levantará para interceder por ele, para agir em favor dele. Então, o cristão sincero, o discípulo verdadeiro, ele não abandona o caminho, mas ele permanece firme, porque ele tem esperança na glória de Deus, na soberania de Deus, de que Deus vai agir quando ele achar que seja necessário. Então, ele confia na fidelidade de Deus. Entretanto, embora seguir a Cristo tenha um custo, o preço de não segui-lo é muito maior. É infinitamente maior. Por quê? Olha, a vida cristã, ela conduz a uma eterna vida ao lado de Deus. A vida sem Cristo, ela conduz a um vazio espiritual, a uma escravidão do pecado e a uma separação eterna de Deus. Por outro lado, aquele que confia no Senhor, aquele que permanece fiel, aqueles que são fiéis ao Senhor em todas as áreas, eles recebem de Deus o perdão, ele recebe a paz, ele recebe também, dentro dessa condição, o propósito para a sua vida e a esperança da vida eterna. Por isso Jesus comparou o discipulado à construção de uma torre, ou mesmo à preparação para uma batalha, ensinando que todo aquele que deseja segui-lo, ele deve calcular o custo. Calcular o custo. Não se trata de um convite para uma vida fácil, mas trata-se de um convite para uma vida transformada. A cruz, ela precede a coroa. A renúncia precede a glória e a eternidade. Então, dentro dessa condição, a realidade presente será recompensada lá na eternidade. Seguir a Cristo exige renúncia, exige coragem e exige perseverança. Contudo, nenhuma renúncia se compara ao privilégio de conhecer ao Senhor, de ver Deus face a face, de estar na presença de Deus e receber as palavras benditas, quando ele diz: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Quando
o apóstolo Paulo declarou que tudo aquilo que ele considerava como lucro, ele considerava como importante na sua vida, ao conhecer Jesus, aquilo foi visto como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Então o custo do discipulado fica muito claro aqui. Conhecer Jesus é infinitamente melhor. Estar ao lado de Cristo é infinitamente melhor. Porque o custo do discipulado, embora seja real, embora seja uma realidade na nossa vida, a recompensa eterna supera todo o sofrimento que possamos ter aqui na terra. Porque tudo aquilo que Deus nos garantiu foi por amor. E estamos vivendo no amor do Senhor. Tá certo? Então, dentro desse contexto, eu espero que você tenha entendido por que é que seguir a Cristo tem um custo. Tá certo? Se você gostou do nosso podcast de hoje, eu peço a você que se inscreva, comente aqui o que você está achando, se você faz parte dessa grande família de Deus, e que se você faz parte, está passando por lutas, diga aqui, porque nós vamos juntos orar para que Deus lhe conceda dias melhores e que você possa, no final, dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Fica com Deus, eu te vejo no nosso próximo podcast.